Pessoal, vamos falar sobre a parte 2 aqui da semana 10, dia 7, que vai falar da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Estritamente com base na Constituição, o Congresso Nacional pode convocar qualquer pessoa para prestar informações acerca de assunto previamente determinado. O Congresso Nacional pode convocar autoridades ou cidadão. Então não é qualquer pessoa. Então a questão é por causa que ele está dizendo que é qualquer pessoa. Então veja, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então, errada a questão. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos caso esses cometam crime de responsabilidade. Certo? Certo. Então, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Nos casos previstos aqui no inciso 1 e 2, ou seja, no inciso 1, funcionará como presidente ou do STF. Então, o STF, o ministro do STF, presidente de lá, vai presidir aí o processo que vai estar sendo julgado o presidente ou vice-presidente, no caso, crime de responsabilidade, ok? Será admitido, então, aí a condenação em 2/3 dos votos do Senado Federal. Então, compete quem? Ao Senado Federal e não ao Congresso Nacional. 13. Insere no âmbito da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar operações externas de natureza financeira, não apenas as de interesses da União, mas também dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha só, quando eu falo em Estados, quando eu falo em Distrito Federal e município, eu estou falando competência de quem? Competência do Senado Federal. Então lembre sempre disso. Então compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, quando eu falar em estados, sempre lembre que o que vai ser de competência do Senado Federal. Questão 14. Compete exclusivamente o Congresso Nacional aprovar por voto secreto, após a arguição de sessão secreta, os nomes indicados pelo presidente da República para a chefia de missões diplomáticas de caráter permanente. Sempre quando for aprovar aí nomes indicados pelo presidente da República, em regra vai ser quem? Vai ser o Senado Federal, ok? Então, questão incorreta. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente. 15. Nos termos da Constituição, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade. Sim, infrações penais comuns, sempre, infrações penais comuns, sempre vai ser quem? O Judiciário. Nunca será aí o Poder Legislativo, ok? Então, compete ao Senado Federal nada. Nesse caso, infrações penais comuns vai competir a quem? O STF, processar e julgar infrações penais comuns, ou PGR. Processar e julgar, então, os ministros do STF, compete privativamente ao Senado Federal, então, os ministros do STF, os membros do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR, e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade, ok? Então, o Senado Federal, crime de responsabilidade, compete processar e julgar. O PGR, no caso, infrações penais comuns, ou compete ao STF processar e julgar aí originariamente o PGR.
Questão 16. O Senado Federal compõe-se de representantes quem? Dos estados eleitos segundo o princípio do que? Sistema o que? Majoritário. Então, errado. Questão 17. Caso o vice-presidente da República cometa crime de responsabilidade, esse deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal, certo? O presidente do STF atuará como presidente do Senado Federal na correspondente sessão de julgamento. Perfeito, o que diz aí o artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Nos casos previstos aí no inciso 1, funcionará como presidente ou o ministro do STF ou o presidente do STF. Então, questão correta. Questão 18. Caberá à Câmara dos Deputados a aprovação após a arguição pública. Então, vai ser quem? O Senado Federal. O nome indicado pelo presidente da República ao cargo de ministro do TCU. Competência sempre de quem? Do Senado Federal. Competência privativa, aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública. Após a arguição pública, nesse caso, os ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo presidente da República. Então, questão errada. Questão 19. Ao STF compete originariamente processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade compete processar e julgar originariamente quem? Compete ao Senado Federal. De acordo com a Constituição Federal, a nomeação de diretores da ANS depende da aprovação prévia do Senado Federal. Perfeito. Logo, o Senado Federal pode determinar a exoneração de diretor da ANS pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Não compete eles a exonerar. Perfeito? Porque isso daqui é o Poder Executivo e ele não pode estar metendo o dedo dele lá. Veja que no 9961 a lei diz que os conselheiros e diretores somente perderão seu mandato em caso de renúncia ou caso de condenação judicial transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar. Pode a agência, a criação da agência poderá prever outras condições de perda do mandato. Então não tem previsão legal ou constitucional para que por maioria absoluta o Senado Federal exonere um diretor da ANS. Beleza? Então vamos para o próximo.